Olá, graduandos do UFVJM, modalidade EAD. Aqui é o professor Carlos Magno, professor das disciplinas de Física Experimental. E hoje o assunto é Laboratório de Física 3. Nós vamos abordar o experimento 1 de potencial elétrico. E para isso vamos explorar os próprios recursos do Moodle, que foram disponibilizados na própria disciplina. Aí, entre todas as abas aqui, tem uma que é o bloco 3, que é o suporte virtual, experimentos virtuais. É um suporte didático mesmo, que utiliza o recurso de simulador interativo FET, que é disponibilizado pela Universidade do Colorado. São simuladores gratuitos e de excelente aprendizado. Então vamos pegar aqui campo elétrico. Vamos analisar o campo elétrico. Está aqui um esqueminha do que seria e está aqui o recurso. Bem, tem campo elétrico, mas eu também tenho um medidor aqui, ó, de equipotencial, de regiões de potencial. E eu vou analisar o potencial em cada ponto só para perceber o comportamento aqui. Eu posso explorar a tensão, valores e eu quero grade. Só para me posicionar melhor, que eu tenho sensores de campo, né? Esse aqui é um sensor de campo, né? Eu tenho cargas negativas disponíveis e tenho carga positiva disponíveis, ok? Tem uma trena disponível também, né, onde eu posso posicioná-la onde eu quiser e variando a distância e analisando o que está acontecendo com o campo elétrico, o que está acontecendo com o potencial, né, ok? Mas antes disso, deixa eu colocar aqui uma carga positiva, né? Essa carga, por convenção, adotamos que o campo elétrico dessa carga, ele é um campo que nasce na carga, né? Ele diverge, tem a sua origem, né? O vetor campo elétrico tem a sua origem na carga, né? Então tem a sua origem e a sua extremidade afastando da carga. E está vendo que ele vai diminuindo de intensidade aqui para mostrar que o campo vai diminuindo com a distância, ok? Então, por convenção, isso aqui é um campo, são linhas de força em redor da minha carga positiva aqui, representando esse campo elétrico, ok? Bem, se eu colocar uma carga negativa, eu vou ter o análogo à carga negativa, que são campos que convergem, né, que concentram na carga. Então, os vetores são todos apontando para a carga negativa, por convenção, consideramos que o campo elétrico converge na carga. Ok? Bem, o interessante é colocarmos duas cargas negativas, uma ao lado da outra. A gente percebe que o campo, né, elas têm a mesma tendência de apontar para elas, né? Então aqui o vetor aqui no centro tende a ficar nulo. Vamos colocar um sensor de campo aqui. Eu sei que o nosso objetivo, olha só, à medida que eu aproximo da carga, eu tenho campo. Né? Eu tenho um campo aqui, ó, de 4,02 volts por metro. Isso é um campo elétrico, é a unidade de campo elétrico. O bom que também fala de volts, né, por metro. Então também estou falando de potencial. Né, e à medida que eu vou tentando achar o centro aqui, ó, entre as cargas, eu acho um campo praticamente zerado. Praticamente zerado. Ok? Vamos ver se confirma isso. Eu tenho um sensor aqui de campo. Né? Vamos medir, já tem o sensor de campo, vamos medir a distância, né? Se eu pegar a distância certinha daqui, ó, da carga, até o ponto que o campo está praticamente zero, 131,3. Agora eu vou até a outra carga, praticamente o dobro. Tá vendo? Então essa distância aqui é a mesma distância da outra carga. Tá vendo? Ou seja, por isso que o campo tende a zero naquela região ali. O mesmo acontece com uma carga positiva. O mesmo acontece com uma carga positiva se eu conseguir colocar o vetor aqui no meio do caminho. Se eu colocar só uma carga, observe que o campo está bem intenso e o campo vai ficando cada vez mais intenso à medida que eu vou aproximando da carga. Até sumiu o vetor aqui, ó, e vai diminuindo à medida que eu vou afastando. Só que é muito rápida a diminuição. Ó, observe que é muito rápida a diminuição. Né? Então a relação aí do campo com a distância ao quadrado, né, inversamente proporcional ao quadrado. Vocês vão ver isso lá na teoria. Ok. Eu coloco uma outra carga aqui, ó, positiva. Vou colocar a mesma distância, olha lá, já praticamente
zerei o campo elétrico. Praticamente zerei o campo elétrico. Coloquei aqui mais ou menos na metade da distância e praticamente zerei o campo elétrico aqui, ó, né? Reduzi o máximo que foi possível reduzir aqui, certo? Então, o campo zerou, mas à medida que eu aproximo ele aumenta, mas aumenta rapidamente. Okay? Então o único jeito de ter um campo nulo é entre duas cargas de mesmo sinal. E se eu substituir uma das cargas por outra de sinal negativo, se tem uma coisa que não vai acontecer, é esse campo anular aqui no meio. Sabe por quê? Olha só, as linhas saem da carga positiva e nascem na carga positiva e morrem na carga negativa. Então elas se complementam. Observe a posição das linhas, né? Elas se complementam. Então o campo é intenso aqui no meio. Ó. Por quê? Bem, pensa a carga positiva. Ela vai fazer um campo, gerar um campo aqui sempre desse ponto para a direita, por exemplo. Agora a negativa vai fazer desse ponto para a direita, que ela está à direita, então ela também vai fazer um campo nessa direção e sentido. Então eles vão se complementar, ok? Então, agora, se eu sair e começar a andar aqui ao lado, fora da região interna ali, esse campo tende a diminuir, né, até zerar. Isso só vai acontecer agora do outro lado, né, à medida que eu for afastando. Tá vendo? À medida que eu vou afastando, o campo vai diminuindo, vou aproximando, o campo vai aumentando. E aqui ele vai acompanhando, olha só, como se fosse uma bússola, ó, ele vai acompanhando a direção certinha. Ó, imagina a curva que eu estou fazendo aqui. Ó. Vou acompanhando essa curvinha aqui e o vetor do sensor também vai acompanhando. É como se fosse uma bússola, né? E aqui quando eu volto, olha só, acompanhando a curva, ele faz a mesma coisa. Ok? É muito interessante esse software, dá para aprender brincando. Né? Agora vamos analisar só um tipo de carga e analisar o potencial que está sendo gerado próximo a ela. Né? Então vamos imaginar aqui, estou bem próximo da carga e tem um potencial, não vou colocar um valor qualquer não, vou colocar uma distância, né, que eu conheça, vou colocar aqui uma distância de aproximadamente 50, né, aproximadamente 50 e vou medir o campo, tá lá, o potencial nesse mesmo ponto, 16,81 volts. Vamos dobrar essa distância? Vamos passar para 100? Passando essa distância para 100, aproximadamente 100, tá aqui, passando para 100, praticamente isso, né? Eu vou lá, meço nesse novo ponto, o potencial, né, que antes era 16,81, agora ele cai para 8,83. Ele praticamente reduziu a metade. Né? Então, vamos lá, vamos dobrar agora. Tá 100, vamos colocar 200. Ok? Vamos colocar 200 centímetros. A unidade tem centímetros. Né? E vamos passar para lá. Qual que seria o potencial nesse ponto? Potencial 4,48. Então, tá vendo? Está só reduzindo. À medida que eu dobro a distância, eu vou reduzindo meu potencial elétrico à metade. Então, olha o que está acontecendo com o potencial. À medida que eu vou aumentando a distância, né, eu vou diminuindo o meu campo. Esses valores são só valores hipotéticos, só para a gente perceber o comportamento. Olha só, à medida que eu vou aumentando a distância, o meu potencial em número vai reduzindo. Né? Aqui a relação que ela está obedecendo. Né? Como K é uma constante que pertence à rigidez dielétrica do ar, o fato do ar ser condutor ou não, até uma certa energia não vou conseguir conduzir nada no ar, então ele vai manter essa resistência. Esse K é a carga que está gerando aquele campo, ok? É a carga que está gerando aquele campo, ok? E aquele potencial elétrico também, então essa carga está constante, em nenhum momento eu vim aqui fazer, opa, vou colocar mais uma carga. Qual que é o valor dessa carga? Bem, o valor dessa carga é de 1 nanocoulomb. O que é isso? 1 vezes 10 a menos 9 coulomb. Fui lá, coloquei, você viu que mudou a intensidade, essa intensidade vermelha que aumentou, mostrando que o potencial aumentou. Está vendo que dobrou? Dobrou o potencial. Vamos triplicar o potencial agora, porque eu tripliquei a carga? Tripliquei. Então, à medida que eu vou dividir e diminuir ainda mais. Então eu posso perceber que esse potencial é proporcional à carga. À medida que eu vou aumentando a carga, esse potencial vai aumentando. Ok? Tá vendo como é que está bem intenso agora?
e naturalmente que o campo também aumenta, né? Vamos pensar no campo? Vamos pensar no campo, vamos colocar um sensorzinho aqui então. Vou colocar um sensor de campo aqui do lado, só para a gente perceber o que está acontecendo. Pode ser até aqui, junto com ele. Ok? Aí eu vou lá, tá dando um campo de 2,23. Né? Praticamente a metade, porque a relação com a distância é diferente. Enquanto o campo é inversamente proporcional, mas ao quadrado da distância. Então, se você dobra a distância, o campo fica reduzido à quarta parte. Se você triplicar, vai ficar dividido por 9. Então, é sempre quadrado. Então, está vendo que aqui está 4,48, aqui está metade. Ok? Porque a relação do campo com a distância é diferente do potencial com a distância. Vamos dobrar a carga, então, para ver o que acontece? Dobrei a carga, dobrei o campo, dobrei o potencial. Tripliquei a carga, basicamente eu tripliquei aqui o meu potencial, tripliquei também o campo. Está vendo que a relação essas duas grandezas, campo, representado pelo vetorzinho aqui, está só aumentando, e o potencial, né, é a mesma, são diretamente proporcionais. À medida que eu aumento, eu vou quadruplicar agora, quadrupliquei todo mundo. A relação que existe entre campo e potencial com a carga é a mesma, ok? Então vamos tirar esse tanto de carga daqui, voltar aos valores originais, né? Tá lá, o meu valor original. Então eu percebi que é diretamente proporcional ao vetor. Né, a carga é diretamente proporcional ao meu potencial, ok? Vetor é campo elétrico, né? Isso aqui não é um vetor. Ok, inversamente proporcional à distância. Percebemos isso também, inversamente proporcional à distância. Bem, e se agora eu pego uma carga negativa e vou pensar agora com a carga negativa? O que vai acontecer, hein? Beleza, vamos colocar uma carga negativa aqui. Vamos reduzir essa distância. Vamos voltar lá para os 50, só para ter os mesmos parâmetros, né? Praticamente 50 aqui. Opa, 49, praticamente 50. Praticamente 50, está aqui meu sensor agora de campo. Observe que o meu sensor de campo, agora ele está apontando, né? Ele está apontando para a carga, porque a carga é negativa, ok? E o meu sensor, vou colocar o meu sensor de potencial, ele está marcando menos 18,02 volts, menos, tá vendo? O campo inverteu o sentido, né? Manteve a direção, inverteu o sentido, e o potencial está negativo. Agora, potencial gerado por carga negativa, potencial negativo. Aí eu vou lá e vou dobrar a distância. Vou passar aqui para 100, praticamente 100, né? Aí o que vai acontecer com o potencial? Ótimo, o potencial foi reduzido à metade, de menos 18 passou para menos 9, mostrando a relação inversa, só que valores negativos, né? O que eu estou assumindo aqui são valores negativos à medida que eu vou andando aqui, ó. Veja bem, agora eu dobrei praticamente a distância de novo, aí passo para cá, vou ter aproximadamente 4,5, né? Pulando para menos 4,5 e assim por diante, né? O meu campo, o meu sensor, né? O sensor de campo vai aumentando à medida que eu vou aproximando ou vai diminuindo à medida que eu estou afastando. Então vamos fazer o seguinte, analisar tudo junto agora, 50, 50, ou muito próximo disso, e campo, altíssimo, né? Estou muito próximo. Potencial está aqui, 18, ótimo, vamos lá então, vamos dobrar a distância, dobrou a distância, meu potencial dividiu pela metade, meu campo já reduziu bastante, já consigo enxergar o vetor, ok? Vamos lá, vamos dobrar de novo essa distância, vamos passar para 200, né? Vou passar para 200, né? O quanto mais próximo possível, 200, ótimo. Vou pegar meu potencial reduzido à metade novamente, né? Menos 4,5. E o sensor de campo vai ser reduzido, vai ser reduzido a quanto? Praticamente 8,82, agora vai ser reduzido a
praticamente 1/4, porque volta a falar, a relação é, enquanto o potencial, você dobra a distância, o potencial é dividido por 2, o campo elétrico é dividido por 4, porque a relação dele é diferente com a distância, né? Inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse, o campo elétrico, ok? O potencial não, inversamente proporcional à distância. Vamos aumentar mais ainda a distância? Vamos dobrar essa distância de novo, vamos pular para 400, né? Ou muito próximo disso. Vamos passar por 400, mais próximo possível de 400, ok? Ótimo, ótimo não, dá para ficar mais próximo ainda. 400 centímetros, ok? Isso, meu potencial reduzido a metade. Caiu de 4,5 para 4,25 praticamente. E o meu sensor de campo, então, meu campo quase que desaparece no ponto aqui, porque ele é reduzido à 1/4 parte, porque eu dobrei a distância e realmente ele passou para 0,56. Ok? Vamos lá no meu gráfico, então. Como que ficaria meu gráfico? Meu gráfico, quando vocês viram que, à medida que eu ia aumentando a distância, eu saí de menos 18, né? Depois passei para menos 18, e foi diminuindo os valores, né? Foi diminuindo os valores aqui do potencial, menos 18, menos 9, menos 4,5, menos 2,25. Então, à medida que eu fui avançando, aumentando a distância, eu fui reduzindo em módulo o valor do potencial. E valores negativos, eu comecei cá embaixo, no menos 18, e fui reduzindo menos 9, menos 4,5, menos 2,25, e foi só reduzindo. Então, mostrando que o gráfico do potencial em função da distância, quando a carga é negativa, ele vem aqui por baixo, ó, ele passa aqui, é nesse quadrante aqui que ele vai acompanhar, ok? Mostrando que existe a relação, né? Porque a maioria dos gráficos que a gente costuma analisar é esse aqui, né? Carga positiva. Tem ele aqui, mas tem a carga negativa aqui também, ok? Então, esse simulador ele permite você perceber essa relação que existe entre distância, tem a fitinha métrica aqui, né? Uma trena, em relação aos valores de potencial, em relação à distância, ok? E se eu coloco aqui duas cargas de sinais contrários, hein? O que vai acontecer? Bem, tá vendo que a tendência aqui, ó, olha só, coloquei duas cargas de sinais, falei de sinais contrários, mas coloquei o mesmo sinal, né? Então vamos colocar sinais contrários, né? Então o meu potencial ele vai ficar bem positivo perto da carga positiva. Vou passar aqui, olha só, ele vai diminuindo esse potencial, vai diminuindo à medida que eu vou aproximando do ponto médio aqui entre as cargas, né? Ele chega a zerar, zera, né? Quando eu passar pela parte, quando eu passar aqui, ó, no centro certinho, ele zera, ó, estou no meio das duas cargas. Por quê? Uma está gerando um potencial negativo, a outra um potencial negativo, outra positivo, e no mesmo valor. Então acaba zerando a diferença potencial ali. E à medida que eu vou aproximando da negativa, meu potencial vai assumindo os mesmos valores, só que negativo agora. Tá certo? Então dá para explorar bastante, saber qual que é o campo, né? Usei o vetor, consigo saber como que é o campo em qualquer lugar que eu quiser aqui. O potencial também. Você observa que, se eu considerar só uma, vamos imaginar aqui, ó, se eu considerar só uma carga, e se eu tentasse simular meio que como se fosse uma placa, né? Um segmento aqui só com cargas positivas, né? Só com cargas positivas, né? Colocando só cargas positivas aqui, né? Eu teria que fazer meio que uma linha quase que infinita aqui, né? Para esse campo aí só direcionando, ficando reto aqui no meio, né? Meu objetivo é que no meio o campo ficar meio uniforme, tá vendo? Olha só, ele ficar meio uniforme aqui, né? Pelo menos aqui próximo a essa linha que eu fui criando. Então, se você imaginar aqui, ó, para poder mostrar uma outra coisa interessante, ó. É lógico, se afastar nós já fizemos isso, vai diminuir o potencial. Mas se a gente andar ao longo de uma linha aqui, ó, como se eu estivesse meio que simulando um campo uniforme, tá? À medida que eu vou andando ao longo dessa linha aqui, ó, quase não há variação do potencial. Quase não há variação do potencial. Isso é o que a gente chama de uma linha equipotencial. Então, ao longo dessa linha aqui, quase que não há nenhuma variação de potencial.
ok? Outra característica importante aí do potencial, e nós fizemos isso lá na prática, foi feito isso lá na prática, medimos o potencial em vários lugares lá na placa, numa plaquinha de zinco, e percebemos isso, então estamos vivenciando isso novamente aqui na teoria. Então dá para entender muita coisa, é um vídeo explorando um recurso gratuito, FET, que venha reforçar a teoria, ok? No mais, busque os demais recursos da plataforma e tenha bons estudos, ok?